Cantares ou Cântico de Cântico, não sei como está a versão aí, Cântico dos Cânticos ou Cantares, né? Dependendo da versão que você está aí, o livro é o mesmo. Cântico dos Cânticos de Salomão ou Cantares de Salomão, capítulo 2. Enquanto você vai abrindo aí, meus irmãos, este livro, alguns consideram ser um dos livros mais difíceis de ser pregado. E o argumento é que este livro é de difícil compreensão. E é uma verdade. É um livro de difícil compreensão, como nós falamos de Cantares. Por exemplo, João Calvino, que pregava lectio contínuo, Calvino pregava, esse estilo lectio contínuo significa que Calvino pregava livro a livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então ele começava de Gênesis e ia embora. Quando chegava em Cantares, Calvino pulava, porque Calvino achava que esse livro era profundo demais. Lutero tinha algumas dificuldades com esse livro, a ponto de não considerá-lo canônico, ou seja, não considerá-lo um dos livros a serem inseridos na Escritura. Claro que depois Lutero acaba aceitando um livro canônico. Os rabinos, responsáveis pelas literaturas judaicas e pelas literaturas canônicas também, eles entendiam que quem lê Cantares, a pessoa que está lendo Cantares, ela está pisando no santo dos santos, devido à intimidade que esse livro propõe entre o noivo e a noiva. Com isso, meus irmãos, nós não estamos querendo dizer aqui que nós somos melhores do que Calvino, porque Calvino não pregava, porque esse livro é profundo, mas nós temos informações deste livro que outros do passado não tiveram. E durante todo este tempo, muitas teses foram levantadas sobre esse livro e também a forma de interpretá-lo. Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, ele é uma coleção de poemas, e poemas de amor. Por mais que quando nós olhamos esse livro, quando nós começamos a ler esse livro, talvez as irmãs aqui não gostariam de receber uma poesia dessa daqui de um homem. Com certeza, hoje não, né? Mas é um livro de poemas de amor, e a maior parte dessas formas de poemas de amor, elas estão em canções, e essas canções, irmãos, eram muito usadas para festas de casamento. Então, quando eles iam se casar, eles usavam esse formato de canção, de cantares, em que o noivo se declara para a noiva para o noivo, e também tem as amigas da noiva que fazem coro para o amor da noiva. Isso está em toda a parte da Escritura, envolvendo aí a cultura dos hebreus. Como eu disse, em algumas traduções esse livro pode aparecer com um nome diferente, mas é o Cantares, é o Cântico dos Cânticos de Salomão. E essas canções dos cânticos do cântico, né? Essas canções de amor, elas muitas vezes foram interpretadas pelos judeus como um retrato de Deus como um esposo, né? O esposo do seu povo, conforme nós vemos em Oséias capítulo 2, tá? E a noiva, que seria o povo de Deus, né? Então Deus seria o seu esposo e a noiva o povo seria a esposa de Deus. Alguns cristãos aqui entendem também ao longo da história que Cantares, ele retrata a figura de um relacionamento entre Cristo e a igreja. Conforme João escreveu no Apocalipse capítulo 21, né, dá a entender para alguns que Cantares é um retrato, tá? Que figura Cristo e a igreja. E na opinião de muitos outros estudiosos, este livro de Cantares, ele ensina a verdadeira dignidade e a beleza do amor humano entre um homem e uma mulher. Feita essa pequena introdução, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que Cântico dos Cânticos, ele foi introduzido na nossa Bíblia, na Bíblia, nos escritos, né? Foi canonizado e foi incluído aí nos livros sagrados da Bíblia, porque trata de uma pureza e de uma santidade no casamento que foi instituído pelo próprio Deus. Embora, né, hoje se considere
a infidelidade como uma coisa sem importância, as pessoas não dão tanto valor ao casamento como uma instituição inviolável, como uma instituição que deve ser levada a sério. Tá? Diante de Deus, o casamento é uma instituição que deve ser levada a sério, tá? E aonde o verdadeiro amor permanece fiel, apesar de todas as dificuldades que possam se encontrar no relacionamento. Então esse livro nos ensina isso, nos ensina lições maravilhosas que nós vamos aprender. Abramos então o capítulo 2 de Cantares, vamos ler apenas 3 versículos, o 15, o 16 e o 17, onde é o cântico da esposa para o esposo. Diz assim a palavra inspirada do nosso Deus: recebamos-las com fé. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque a nossa vinha, ou as nossas vinhas, estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra inspirada, inerrante, palavra dada por ti, Senhor, inspirada pelo teu Espírito Santo, na instrumentalidade de Salomão, teu servo, e nos dada nessa noite, Senhor, para falar ao nosso coração, para nos exortar, nos admoestar e nos ensinar, Senhor, o amor que o Senhor tem pela sua igreja e a importância do amor no relacionamento da instituição do casamento. Ajuda-nos a compreendê-la, ajuda-nos, Senhor, a entendê-la e praticá-la para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um grande problema, como eu disse, quando nós lemos livros como Cantares, é a questão de como interpretar. Como é que eu interpreto tudo isso que nós acabamos de ler, ou outras partes dos cânticos inseridos nesse livro? Bom, Cantares, ele está na classe daqueles livros chamados de livros poéticos ou sapienciais, né? Livros poéticos, que são apenas 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São 5 livros poéticos que nós temos, tá? Alguns ainda numa variante, mas o padrão é esse aí. São os livros que chamamos livros de poesias. E como interpretar um livro poético? Interpretá-lo figuradamente, metaforicamente, interpretá-lo gramaticalmente, interpretá-lo na sua originalidade. Esse é o grande desafio que nós temos. E ao longo dos tempos, muitos sugeriram algumas interpretações para o livro de Cantares. Por exemplo, durante muito tempo, por não compreender a mensagem central do livro de Cantares, muitos, como eu posso dizer, inspirados, vamos colocar assim, ou alinhados com as escolas de alegoria, sugeriram então que Cantares fosse interpretado de forma alegórica. E esta interpretação é muito comum aos judeus. Os judeus gostam muito de interpretar este livro e alguns outros de forma alegórica. Tá? E esse costume, ou esta tradição, este modo de interpretação dos judeus também passou-se para os cristãos. De modo então que, assim como os judeus consideravam o livro dos cânticos como uma expressão amorosa de Deus ao seu povo escolhido, os cristãos também entenderam que esta alegoria era mais sugestível a este livro. Ele deveria ser lido como um livro em que fala do amor de Deus pelo seu povo, onde Deus é o esposo e o seu povo seria a esposa. Claro, nós temos ao longo dos tempos muitos problemas com a questão da alegoria, tá? E um grande problema que nós encontramos quando falamos de alegoria nesse texto é porque o texto diz que
O esposo, há um homem aqui falando para uma mulher. Ele está se declarando para uma mulher. E há uma mulher se declarando para um homem. E há as amigas dessa mulher também fazendo coro do amor da sua amiga pelo seu noivo. Então, temos um problema. Como interpretá-lo diante do texto que parece para os estudiosos ser realmente um cântico ou cânticos de um casal que é muito apaixonado? Uma segunda interpretação que foi sugerida ao longo dos tempos foi a interpretação dramática. E essa interpretação dramática aqui, conforme muitos então advogavam, defendiam essa interpretação, eles diziam que o cântico é um drama apresentado por Salomão, que estava apaixonado por uma mulher chamada Sulamita, de Sulém, né? Uma jovem que era inculta, uma jovem que era muito bonita e muito formosa e muito desejada por todos os homens de Jerusalém. E então Salomão, ele faz um drama, ele expõe um drama, né, a esta mulher, e ele a introduz no seu palácio. Também é um problema quando nós quando se sugere essa interpretação dramática, porque parece que não é isso que o texto está dizendo. Ou quando olhamos para o texto e olhamos para a vida de Salomão, desde os livros dos reis, passando por Crônicas e chegando nos Eclesiastes e Provérbios, não parece ser uma tradução propícia para esse texto. Ainda há uma terceira interpretação chamada de interpretação típica. Essa interpretação, ela defende que os cânticos, foi descrito o grande amor entre Cristo e a sua igreja, sendo o rei Salomão considerado um tipo de Cristo e a esposa representando a igreja. Este ponto de vista, ou este tipo de interpretação, ela difere do alegórico, bem diferente do alegórico, pois aqui essa interpretação sugestiona, ou ela tenta justificar a própria linguagem do hino, do cântico, né? Sem buscar um significado especial aqui para cada frase. Ela simplesmente diz, diferente do alegórico, que tenta dizer, olha, quando ele está dizendo aqui, ó filhas de Sião, contemplai, ele está querendo dizer isso. A interpretação típica diz, não, aqui há dois personagens, Salomão e a Sulamita, há um poema de amor entre eles, mas isso traz uma tipificação. Salomão é Cristo e a Sulamita é a igreja. E então se respeita o conteúdo do cântico. E há uma última ainda interpretação, que é a interpretação natural ou literal. E o princípio básico dessa interpretação é que o cântico é um poema que exalta o amor humano entre uma mulher e um homem. E a partir desse ponto, né, a partir disso, desse amor, por causa da inclusão desse livro no cânon das Escrituras, os defensores dessa interpretação, eles diferem gradualmente quanto ao significado máximo dessa canção de amor, mostrando que aqui a inclusão deste livro nas Escrituras é para mostrar realmente que na intimidade de um casal, de um homem e de uma mulher que se declaram, também está a intimidade de Cristo com a igreja, e nós devemos prestar atenção nisso. São tipos de interpretação. Mas uma coisa, meus irmãos, que deve ser notada por mim e por você, e eu digo para vocês, quando forem ler esse livro, não leiam esse livro com os olhares de hoje. Não. Se você for ler Cantares, leia este livro com os olhos na época que ele foi escrito. Por quê? Porque nós temos alguns problemas se você for ler esse livro com os olhares de hoje. Por exemplo, se você for ler o capítulo 1, versículo 9, com os olhares de hoje, eu te convido a voltar algumas páginas, talvez as irmãs aqui se sentiriam ofendidas se alguém escrevesse um bilhete para você, alguém que está gostando de você, você que está solteira, que está esperando um amado, e aí aquele rapaz bonito, cheiroso, né, desejado por todos, te manda um bilhete e ele manda assim, se você for olhar com os olhares de hoje: o meu amado, ou você falando, né, o meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, eis que está detrás de nossa parede, olhando pela janela, espreitando pelas grades. Estranho, né? Olhar com o olhar de hoje.
Ou, também, se nós fôssemos olhar com o olhar de hoje, o versículo 9 agora do capítulo 1, esse foi o capítulo 2, 9, o 1, ainda mais agravante se você não olhar com o olhar de quando foi escrito esse livro. Qual das irmãs gostaria de receber este poema? As éguas de Faraó, né? As éguas de Faraó te comparam, ó minha querida. Quem gostaria de ser comparada a uma das éguas de Faraó? Minhas irmãs, se vocês recebessem esse elogio naquela época, vocês iriam se sentir a melhor mulher do mundo. Vocês iriam se sentir as mulheres mais desejadas do mundo antigo, porque era um grande elogio ser comparado às éguas de Faraó. Hoje não faz sentido isso, está processo, tá? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque você não deve olhar este livro com os olhos de hoje. Você deve olhar esse livro com o olhar lá de trás, de quando foi escrito. E notem, nós não precisamos fazer nenhum esforço, né? Os meninos estão estudando aqui, quando se deparam com poesias de Camões, faz sentido a poesia de Camões nos dias de hoje? Você olha, você não entende nada, você fala, o que esse cara está escrevendo? Não faz sentido. Não faz sentido esses escritos. Por quê? Porque nós estamos em uma outra época, diferente daqueles escritos do século XVI, que não é tão longe. Agora você imagina aqui no tempo que Salomão escreveu este texto. Então isso é um desafio para nós, meus irmãos. Leiamos com os olhares, com o olhar para a época que foi escrito. Este livro, então, para nós adentrarmos agora na exposição do texto, este livro ele trata do relacionamento, do amor de um homem por uma mulher. Mas, e vai ser esse nossa exposição do texto, nós vamos falar do amor de um homem por uma mulher, e vice-versa, né? Mas que esse amor transcende para o amor de Cristo, para a sua igreja. Então nós vamos usar essa linha de raciocínio. Nós vamos falar do amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem, que transcende, esse amor transcende para o amor de Cristo por sua igreja. Esse é o nosso desafio e este é a proposta que nós traremos essa noite para dizer que Cristo, nós pertencemos a Cristo, Cristo nos ama. E por isso, do texto que nós lemos, no capítulo 2, nós vamos chamá-los, essa mensagem de cuidado com as raposinhas no seu relacionamento, com o seu cônjuge e com o nosso Senhor, o seu noivo. Cuidado com as raposinhas. Meus irmãos, o versículo 16 que nós lemos, aliás, versículo 15, perdão, ele propõe, ele diz assim, o versículo 15 do capítulo 2, né? Vamos ler novamente. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. E ele diz então que tem um perigo correndo ali na vinha, as raposinhas. E aqui, meus irmãos, o amado, o homem, né, o noivo, o esposo, ele está falando com a sua noiva, aqui no caso a esposa, perdão, está falando com o seu esposo, né, ou está falando aqui, que há um perigo que está cercando o relacionamento da esposa com o esposo, que são as raposinhas, tá? E estas são as primeiras palavras que a esposa propõe neste canto, as raposas. E esta é um aborrecimento e é uma preocupação que a noiva tem aqui. Por quê? Porque essas raposinhas podem interferir e prejudicar o amor que envolve este noivo e esta noiva, este esposo e essa esposa. Ela vai dizer aqui que o amor dela está desabrochando, as vinhas aqui, né? O amor está desabrochando na sua totalidade, na sua plenitude, e nada deve interferir nesse amor, nada deve perturbar esse amor. Versículo 15 aqui, meus irmãos, há um destaque nessa passagem que faz nos refletir sobre esse relacionamento. E muito cuidado, meus irmãos que não são casados, né? Ou aqueles que são casados há pouco tempo, ou aqueles que pretendem casar. No relacionamento, nós devemos tomar cuidado para que essas raposinhas, essas perturbações, tá? Elas não prejudiquem o relacionamento. Quando nós conversamos com muitas pessoas que
se divorciaram, infelizmente, muitas que eu conheço que se divorciaram, e quando nós vamos perguntar, não houve traição, não houve agressão física, não ocorreu nada gigante na vida do casal. Foram pequenas coisas, pequenas coisinhas que fizeram com que chegasse à ruptura do casamento. Pequenas coisinhas, pequenas raposinhas que foram sendo permitidas na vida, que foram sendo permitidas estarem ali, elas foram então destruindo aquela vinha quando estava na plenitude. É uma palavra, é um gesto, é um esquecimento, é um descaso, pequenas coisinhas que foram minando este amor. A esposa aqui, ela está preocupada, e ela está muito preocupada porque existem algumas coisas que podem prejudicar este amor. Portanto, ela diz: afastai-me as raposinhas, recolhei as raposas e as raposinhas, porque elas estão devastando o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Ela está dizendo: o nosso amor está em flor, o nosso amor está radiante, eu estou desabrochando de amor, mas existem coisinhas que estão minando, que estão ali querendo destruir o nosso matrimônio. Irmãos, zele pelo teu relacionamento, proteja o seu relacionamento, não permita que ninguém invada o teu relacionamento, porque isso pertence somente a vocês que são casados e a mais ninguém. Você que pretende casar, não permita que ninguém invada a privacidade do teu relacionamento. Não permita que alguém invada, abra a porta que deveria estar fechada para você e o seu marido, para você e a sua esposa. Nós vemos hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, muitas coisas, muita permissão por parte dos cônjuges em relação ao casamento, opiniões, sugestão, interferência e outras coisas mais que vão sendo colocadas no dia a dia. Muitas pessoas têm colocado o seu relacionamento em segundo plano, com a desculpa assim: não, eu preciso trabalhar, eu preciso ficar 12 horas no emprego, eu preciso ficar 12 horas estudando, porque eu preciso ser alguém capacitado, eu preciso ser uma profissional bem remunerada, eu preciso ter um currículo. E a pessoa então trabalha, estuda e não percebe que isso é uma raposinha que está minando o relacionamento. Cuidado, percebam, não é pecado trabalhar, não é pecado estudar, mas são raposinhas que aos poucos vão roubando e vão destruindo o vinhedo, quando o amor está fluindo, está florindo. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito sério, isso transcende, como eu disse, a esfera do relacionamento. Nós podemos levar isso para as esferas espirituais, e aqui, meus irmãos, usando de uma metáfora, que agora me permite usar de uma metáfora, o jardim aqui poderia ser o nosso coração, o nosso relacionamento com Deus, poderia ser o nosso coração, que é uma terra fértil, que deve fluir e deve amar a Deus acima de todas as coisas. Esse jardim deve ser protegido, ele deve ser guardado, para que ninguém invada. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque essas raposinhas são forças destrutivas, que ameaçam destruir o jardim, ameaçam prejudicar o crescimento das vinhas, ameaçam destruir e impedir o pleno desenvolvimento do nosso amor para com o nosso Senhor. Cantares capítulo 2, versículo 15, meus irmãos, é um grande alerta para nós, porque essas raposinhas que querem interferir no nosso relacionamento com Deus, são os pequenos pecados, pecadinhos, que nós achamos que não tem problema nenhum, assim como eu disse, que nós temos que proteger o nosso relacionamento conjugal, e evitar qualquer tipo de interferência, qualquer tipo de raposinha que entra ali, uma interferência de alguém, uma opinião de alguém, dar mais ênfase para outras pessoas do que o cônjuge,
trabalho, estudo, nós também temos que tomar cuidado com essas raposinhas que querem roubar o nosso amor para com o nosso Senhor, que são os pequenos pecadinhos. Não tem problema mentir? Não tem problema contar uma mentirinha? Deus não vai ficar bravo comigo porque eu menti. Deus não vai ficar bravo comigo porque eu estou falando mal do meu irmão. São pequenas raposinhas que vamos tirando a atenção do culto, vamos tirando a atenção do nosso devocional, vão tirando-nos a atenção do nosso relacionamento com Deus, e vai chegar um momento que o nosso amor pelo Senhor esfriou e o divórcio é inevitável. Cuidado, meus irmãos. As raposinhas estão aí e elas querem minar. Notem, o diabo ele não precisa fazer grande esforço, não precisa causar grandes coisas na nossa vida para nos afastar. Basta pequenas coisinhas. O diabo se contenta com uma mentirinha, se contenta com uma fofocazinha, se contenta com uma falta de atenção nas coisas de Deus. O diabo se contenta com muitas coisinhas pequenas que nós vamos fazendo no dia a dia. E quando nós acordarmos, a vinha, que é esse amor que nós devemos cultivar, já está totalmente destruída. Versículo 16, meus irmãos, nós vemos aqui um alerta também, um alerta muito grande, onde a amada diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Aqui nós vemos a segurança do pertencer mútuo. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque este sentimento de pertencimento que a amada tem, ele está em todo o livro. Se você olhar para o capítulo 2, versículo 16, nós temos, mas se você ver o capítulo 6, versículo 2, olha o que ela diz de forma inversa. No capítulo 2, 16, ela diz: o meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. No capítulo 6, versículo 2, ela diz: eu sou do meu amor e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Ela diz: eu sou do meu amor e o meu amado é meu. No primeiro ela diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Agora ela inverte, ela diz: eu sou do meu amor e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Mas no capítulo 7, versículo 10, ela volta a repetir, dizendo assim: eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim. Claro, saudade é uma palavra que pertence à nossa gramática portuguesa. Em outras línguas, a saudade ela vai pender para a afeição. Então, aqui o que ela está dizendo assim: eu sou do meu amado e ele tem afeição por mim. Afeição por mim. Isso é muito interessante porque ela tem um sentimento de pertencer. Pertencer. Ela se alimenta disso. Ela confia no seu amado. Ela se entrega a ele de uma forma total. Porque uma vez que ela entende que ela pertence a ele, que ela está ligada a ele, agora já não são mais duas pessoas, mas são uma pessoa, mas se tornam uma pessoa. Eles estão unidas, não por uma aliança que é um símbolo externo, mas eles estão unidos de corpo, alma e espírito, de forma que ela se vê nele e ele se vê nela. Isso é muito interessante no relacionamento, muito interessante no relacionamento de um casal que verdadeiramente se ama e que verdadeiramente as raposinhas não destruíram isso. É muito comum quando a gente olha para um casal, me permita tomar por exemplo aqui um de vocês, meus irmãos, quando nós olhamos para o irmão Paulo, na nossa mente já vem a irmã Zilda. Quando nós olhamos para a irmã Zilda, automaticamente já vem a figura do seu Paulo em nossa mente. Por quê? Porque não dá mais para dissolvê-los, não dá mais para separá-los. Eles estão unidos. Então toda vez que eu olhar para a irmã Zilda, eu vou ver o irmão Paulo, e toda vez que eu olhar para o irmão Paulo, eu vou ver a irmã Zilda. Isso mostra, meus irmãos, o sentimento de pertencimento que a esposa, a
Sulamita, aqui por tempo, por Salomão, ela diz: eu não me pertenço, mas eu pertenço a Ele, e Ele me pertence, e Ele pastoreia, Ele cuida de mim, Ele me protege. É uma confiança total no seu amado. E segundo, ela tem aqui também, ela percebe aqui nessa canção, um amor que floresce na intimidade. A esposa aqui, ela se alimenta entre os lírios, é isso que ela diz, né? O meu amado é meu, eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, ou seja, ela se alimenta entre os lírios. Aqui, poderíamos dizer que isso simboliza a beleza, a pureza e o prazer que tem o relacionamento, em tudo aquilo que envolve o relacionamento. Ela está sendo alimentada pelo seu amado. Irmãos, isso é muito importante. Nós, homens, precisamos alimentar as nossas esposas. Você que é casado, você que pretende se casar, é preciso pastorear as nossas esposas. O homem, ele precisa ser não só o sacerdote da sua casa, mas também precisa ser o pastor da sua esposa. Ele precisa alimentá-la. Ele não pode deixar a sua esposa ficar com um sentimento vazio no seu coração, de não amada, de não protegida. Meus irmãos, isso é muito grave, muito grave. Algumas irmãs que eu conversei na vida, que infelizmente tiveram o seu casamento falido, a maior queixa delas era: eu não recebo elogio do meu marido, mas no trabalho eu recebo. Eu não recebo um presentinho do meu marido, mas no trabalho, na escola, eu vivo sendo cortejado. Claro que nós vemos aí as raposinhas, como eu disse, as raposinhas ali, minando, querendo minar o relacionamento. Mas por quê? Porque não houve um pastoreio por parte do marido. A Sulamita aqui, ela está feliz, ela está radiante, porque ela está sendo alimentada pelo seu amado, e ela tem esse sentimento de pertencimento, de dizer: o meu amado cuida de mim, ele me pastoreia, ele pastoreia o seu rebanho entre os lírios. Ou seja, ele cultiva a beleza da Sulamita, ele cultiva a pureza e o prazer que há nesse amor que ele tem por ela. Meus irmãos, aqui incute muitas outras coisas que está envolvida, que deve se envolver no relacionamento, além do pastoreio, o cuidado, da proteção, do suprimento, da proteção da sua esposa. Nós podemos aplicar isso, como eu disse, isso transcende, este amor, este cântico transcende ao relacionamento de um homem ou uma mulher, para o amor de Cristo e sua igreja. Nós podemos aplicar isso na nossa vida, meus irmãos, entendendo que o nosso relacionamento com Deus deve ser o mesmo. Por quê? Porque Deus nos pastoreia, o Senhor cuida de nós, o Senhor, Ele nos tem como sua esposa, como sua noiva, como dele. Ele diz: vocês são meus, né? Como nós vemos na liturgia em Oséias, ele diz: aqueles que não eram meu povo agora vão ser chamados de meu povo, e eu vou cuidar deles. Meus irmãos, como sugere os judeus, se este livro realmente, como os judeus dizem, ele tem essa característica de nos trazer para o Santo dos Santos, uma alusão ao templo do Senhor, aonde só o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava para oferecer oferta ao Senhor, o local santíssimo, o Santo dos Santos. Ninguém poderia pisar ali, somente o sumo sacerdote. E em Cristo na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo, então já não há separação entre nós e o Senhor. Agora nós podemos nos achegar a Ele, então faz todo sentido. Agora, meus irmãos, nós podemos chegar ao nosso noivo em intimidade, porque Ele nos ama. Então nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento e entender que nós somos do Senhor e Ele é nosso. Nós somos a igreja de Cristo e Cristo é o nosso Deus, e nós não podemos abrir mão desse relacionamento, meus irmãos, e não devemos permitir que nenhuma raposinha atrapalhe o nosso relacionamento com o Senhor.
Por fim, meus irmãos, versículo 17, diz assim a esposa: antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Aqui, meus irmãos, nós vemos um anseio pelo reencontro e intimidade por parte da esposa por seu esposo. Ela diz: antes que refresque o dia e caiam as sombras, volta, meu amado. E através de todas essas sessões dos cânticos por parte da esposa, nós vemos aqui uma expressão, um desejo de anelo que um sente pelo outro. Existe um desejo do noivo, do esposo e da esposa, de estarem juntos, de aquela ansiedade de dizer assim: o dia já está findando, a noite está chegando e eu vou me encontrar com a minha esposa, ou com o meu esposo, no caso dela. Ela está dizendo: antes que refresque o dia e caia a sombra, ou seja, antes que a noite chegue, volte, meu amado. Ela espera ansiosamente. Meus irmãos, aqui nós temos duas coisas importantíssimas para o relacionamento que a noiva, que a esposa nos ensina aqui. Primeiro, desejo pela presença constante. Ela tem um desejo de que o seu esposo esteja constantemente com ela. Ela anseia por chegar à noite e ele vir. A amada deseja estar com o seu amado antes que a noite venha, antes que chegue o período de dormir. Nós podemos dizer que nós temos esse anseio pelos nossos cônjuges de chegar em casa, ou como muitos infelizmente passam, né? Quando chega-se a hora do marido ou da esposa chegar, já uma tristeza no coração dizendo: o problema está chegando em casa. Meus irmãos, quando o relacionamento chega a um nível desse, é porque as raposinhas já destruíram ele faz tempo. Quando chega-se no nível desse, diz assim: já está dando 6 horas, o problema está chegando, ou há problema está chegando, né? Ou há, embora seja um artigo definido dos dois. Meus irmãos, o relacionamento deve ser cultivado a ponto de nós entendermos que quando chega-se a hora, nosso coração deve disparar de alegria, de desejo, de ver a amada, de ver o amado. Deve haver no nosso coração, você que é casado, deve estar em você o sentimento, o desejo de estar com o seu companheiro, com a sua companheira, de cultivar os melhores momentos. E muitas vezes nós nos esquecemos que nós não somos eternos, de que um dia nós não estaremos mais aqui. E aí, como muitos dizem assim, quando se encontram na viuvez, ou quando se encontram sozinhos, dizem assim: por que eu não passei mais tempo com o meu amor? Por que eu não levei ela para comer uma pipoca? Por que eu não passeei com ele num parque, no sábado à tarde, no feriado? Por que eu preferi outras coisas, trabalhar, estudar? Por que eu preferi sair com as minhas amigas, com os meus amigos, e não passar um tempo com o meu amor? Não ver o filme, não tomar um sorvete, não sentar na Praça Central de Dionísio e deixar o tempo passar entre um sorvete e outro, entre uma conversa e outra? Por que eu não investi mais tempo conversando, sorrindo, contando piadas, cantando, me divertindo? Por que eu deixei o tempo passar? A esposa, a Sulamita, ela tem um desejo ardente de estar com o seu amor, de estar com o seu amado, porque ela entende que a presença dele na vida dela deve ser constante. E uma segunda coisa que nós podemos aprender aqui com ela, para o relacionamento: há uma urgência no amor. Quando ela usa a expressão aqui, está no finalzinho, né? Fase-te semelhante ao gamo e ao filho das gazelas, né? Essa metáfora aqui do gamo mostra a leveza, a paixão e a prontidão que ela tem pelo seu amor. O amor deve ser cultivado com uma urgência no relacionamento. Ele deve ser a prioridade do relacionamento. Meus irmãos, às vezes é tão difícil, quase que um parto prematuro, chegar para um esposo e dizer assim: eu te amo,
ele vai dizer, ou ela vai dizer assim: você está querendo? Você está querendo alguma coisa? Fale aí. Não é? Isso deveria ser algo normal nos relacionamentos. Chegar em casa agora e dizer assim para o seu marido ou para a sua esposa: eu te amo, você é tudo para mim, eu não saberia viver essa vida, ou mais outras tantas quanto eu pudesse ter sem você. Passar com você 5 anos, 10 anos, 12 anos ou 15 anos, é a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Não há ninguém nessa vida mais belo do que você. Isso deveria ser normal para nós, mas infelizmente, por causa das raposinhas, quando essas coisas, esse romance foi sucumbido pelas raposinhas, e nós não temos mais coragem de dizer para o nosso cônjuge o quanto ele é importante para nós, o quanto nós o amamos, e o quanto nós não saberíamos viver essa vida sem ele ou ela. Meus irmãos, cultive o seu casamento, valorize o seu casamento, valorize o seu relacionamento. Se você pretende casar, está namorando, pretende casar, ou se você ainda está à procura de um milagre, pegue isso, pegue este cântico e coloque na sua vida, porque é isso que ela nos ensina. Aplicando isso na nossa vida espiritual para com Cristo, meus irmãos, nós também temos que cultivar este amor, esta presença constante. Nós devemos desejar estar todo o tempo com o Senhor. Nós não podemos nos conformar, estar com o Senhor aos domingos, o restante da semana não. Nós não podemos nos contentar em passar 2 horas, ou 1h30, 2 horas com Cristo aqui nessa noite, ou em alguma outra reunião da semana, e o restante do momento nós passarmos longe do Senhor. Nós devemos desejar o Senhor, nós devemos ansiar pelo momento de estar com Ele. Nossos olhos devem brilhar quando se aproxima o momento de estar com Ele. Nós devemos desejá-lo, e devemos também colocar o nosso amor por Ele como urgência e como prioridade na nossa vida. Nós devemos parar na metade do dia, em qualquer momento do dia, e dizer: Senhor, como eu te amo, como eu te amo, Senhor, como o Senhor é bom para mim. Ai de mim, se não fosse o Senhor, o que seria de mim, se não fosse o teu amor por mim? Nós deveríamos ter este hábito, no sentido de normalidade, de se declarar para Deus todos os dias, todas as horas. Nós não deveríamos, meus irmãos, segmentar isso somente para um momento na igreja. Nós deveríamos parar em alguns momentos, e aqui em Dionísio fazem noites tão bonitas. Nós deveríamos abrir a janela do nosso quarto, olhar para aquele belo céu, às vezes estrelado, outras vezes não, às vezes com uma lua linda, outras vezes não, mas dizer: Senhor, se a natureza te glorifica, por que eu não? Se os pássaros jubilam diante daquilo que o Senhor fez, por que eu, tua noiva, não? Nós deveríamos abrir a janela dos nossos quartos numa manhã, daquele sol nascendo, e se declarar ao Senhor nosso Deus. Nós deveríamos abrir os nossos armários de mantimentos e olhar para aquilo e dizer: Tu és bom para mim, Senhor, Tu és muito bom. Deveríamos olhar para a nossa casa, para os nossos filhos, para aquilo que Deus nos deu, e nos declarar a Ele, dizer: Como Tu és bom, Senhor, como o Senhor cuida de mim, como o Senhor me protege, como o Senhor é um bom marido para mim, é um bom noivo para mim, é um bom esposo para mim. Meus irmãos, devemos cultivar esse amor pelo nosso Deus. Quando isso não é feito, é porque existem raposinhas que estão querendo destruir a vinha do amor. E talvez nós precisamos tomar cuidado. Deixa eu refazer. E talvez nós não estamos observando que devemos ter cuidado com essas raposinhas que minam o nosso amor pelo Senhor. Concluindo, meus irmãos, Cantares, livro de Cantares, na sua totalidade,
ele nos convida a refletir, a fazer uma reflexão sobre o perigo dessas pequenas coisas que parecem muitas vezes inofensivas, como eu disse, mas que na verdade causam um perigo grande e fazem um grande estrago na nossa vida espiritual. Como guardiões do nosso coração, meus irmãos, como guardiões que somos do nosso coração, devemos estar vigilantes contra essas raposinhas que ameaçam destruir as vinhas que estão em flor, estão desabrochando nesse jardim do amor. Portanto, devemos proteger o quê? O crescimento desse amor e o florescimento desse amor que nos trará paz, alegria em toda a nossa vida. Por que nós devemos fazer isso, meus irmãos? Porque o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, o nosso noivo, ele prometeu que viria nos buscar. E viria nos buscar para quê? E notem que a Bíblia usa uma expressão de casamento. Ele nos levará, ou nos promete levar, para as bodas do Cordeiro. O que é bodas do Cordeiro? O que é bodas? Bodas é uma celebração de casamento. Uma celebração de casamento. Então, meus irmãos, na eternidade que nos espera, ou a eternidade que nos espera, está marcado um grande casamento. Os anjos já estão prontos para celebrar. A criação está pronta para cantar o cântico do casamento. O noivo já está à espera. A noiva está sendo preparada, adornada, ou seja, vestida, perfumada, para o grande encontro com o seu noivo. E então, quando ele vier, meus irmãos, ele nos tomará como sua noiva, nos levará para os seus aposentos, para vivermos este amor eternamente. Mas para isso, tome cuidado com as raposinhas que querem minar o relacionamento com o Senhor. O noivo está vindo, o noivo está perto, as trombetas do casamento já estão prestes a tocar, e nós precisamos ser noivas prudentes que estão à espera do Senhor. Oremos.